Aleluia. Diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. Aqui tratando da consagração de Jeú. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Jeremias capítulo 1, versículo 17. Diz assim: já? Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Bem, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Ele que fale aos nossos corações nessa noite ainda mais. Que nessa noite o Senhor venha sobre nós com sua unção, com o seu quebrantamento, como Ele já tem falado, como Ele já tem feito desde o início desse trabalho. Pai, nós te louvamos. Nós te engrandecemos na beleza da tua santidade, pela oportunidade que temos de estarmos aqui para te adorar, Deus. Nós pedimos ao Senhor que venha sobre nós com o teu Espírito agora. E assim como já manifestaste na primeira parte, que o Senhor faça ainda mais. Que a unção que já está nessa casa, Deus, ela venha se multiplicar e se tornar ainda mais palpável, Deus. Atiça a nossa sensibilidade espiritual nesse momento, para que a gente possa sentir a tua unção de uma forma ímpar, de uma forma especial, Pai. Que tudo aquilo que está nos desligando, que tudo aquilo que está nos afastando do propósito, que o Senhor venha arrancar da nossa mente agora e garantir, ó Deus, que a tua igreja consiga se conectar com os céus. Eu tenho uma palavra em meu coração, Pai, mas se essa palavra, mesmo tratando das Escrituras, se ela não for banhada pelas águas do teu Espírito, Deus, ela é apenas uma palavra que para nada serve. Mas quando a tua unção chega, quando
não para de glorificar. Os céus respondem aquilo que a gente faz. O nível de glória que desce é equivalente ao nível de glória que sobe. Eu tenho falado repetidas vezes, de modo até cansativo, que Deus não vai nos alimentar além da nossa fome, que Deus não vai nos saciar além da nossa sede. Então você diga, pastor, porque o senhor repete isso praticamente todo culto? É porque talvez a gente ainda não entendeu a profundidade dessa frase. Talvez a gente ainda não entendeu a profundidade dessa informação. Deus não vai alimentar pessoas que não estão famintas. Deus não vai saciar pessoas que não estão sedentas, porque Deus não desperdiça alimento. Então, em nome de Jesus, para que desça muito alimento aqui, é preciso haver muita fome. Para que desça muita água no céu aqui, é preciso haver muita sede. Para que desça muito azeite aqui, é preciso que haja muito desejo por Deus. Eu quero, Jesus. Se só um tiver que ser cheio, que seja eu. Que só um tiver que receber algo aqui que eu receba. Que se só um tiver, ó Deus, que poder pegar algo sobrenatural, vai ser eu, Jesus. Porque eu não saio daqui sem a minha resposta. Aleluia! Aleluia! Que Deus te encontre faminto nessa noite. Amém. Que Deus te encontre sedento nessa noite. Aleluia! Nós lemos 3 textos. Eles não são os únicos com esse conteúdo nas Escrituras. Mas o tempo não nos permite, nem haveria necessidade de lermos todos que tratam do mesmo assunto. Eu deixei apenas 3. Existe uma regra teológica que diz que uma doutrina precisa se basear em pelo menos 3 textos diferentes, devidamente contextualizado. Por isso eu quis deixar pelo menos 3. No primeiro a gente tem o Eliseu dando uma ordem a Geazi, o servo de Eliseu. Essa mensagem foi muito bem explorada e pregada aqui no domingo da festividade pelo pastor Ezequiel Ferraz, onde aquela mulher veio trazer o pedido de socorro a Eliseu, e o Eliseu manda Geazi na frente, e ouvimos aqui sobre a resposta dela. Depois da terça-feira, estava lá no Jurema, na casa do diácono Sérgio, no Emicida, e ouvimos mais sobre isso, falamos mais sobre isso. Mas não é sobre essa mensagem que eu quero pregar. Naquele primeiro texto, Eliseu manda Geazi dizendo: corre lá, porque o menino está morto. Corre lá para ressuscitar o filho da mulher. E ele dá uma ordem ao Geazi dizendo: olha, cinge os teus lombos. Cinge os lombos, colocar o cinto, amarrar a cintura. Pega o teu cajado e tua mão, e se encontrar alguém, não saúdes. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 29. Se alguém te saudar, não te responda, parece uma falta de educação, mas naquela época o cumprimento não se tratava como hoje. Cumprimentar alguém significava entrar, sentar, esperar a pessoa fazer um café, e com o café eu digo lá no mato, colher, pegar, pilar, e depois pegar, e torrar, era todo um processo. Então a saudação envolvia no mínimo 2 dias de atraso. Eliseu disse: você não vai falar com ninguém. Mas a primeira ordem de Eliseu, quando ele via Geazi, pega os teus lombos, cinge, coloca um cinto em tua cintura. Segundo o texto que lemos, como eu disse, não são os únicos. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 1, nós temos Eliseu de novo, dessa vez falando com um dos filhos dos profetas, que não é aqui identificado. E ele vem enviando esse moço para poder ungir Jeú. E ele diz: olha, você vai ungir Jeú a rei, e quando você chega lá, você derrama o azeite, você unge ele em Ramote de Gileade. Mas ele começa com a mesma ordem que ele deu a Geazi. Ele diz: cinge os teus lombos antes de ir. Coloca um cinto. Parece que a Bíblia está traçando aqui a regra de que crente tem que usar cinto, né? Ó, se a gente não cuidar, alguém cria essa doutrina aí, viu, gente? É bom que use, né? Pelo menos mostra as vergonhas, mas não é doutrina bíblica. Em Jeremias capítulo 1, versículo 17, nós temos agora o próprio Deus dizendo para Jeremias: Jeremias, cinge os teus lombos, levanta-te e vai dizer tudo que eu te mandar. Tem outro texto que eu achei mais
equivocado ainda, que está em Jó capítulo 38, e depois ele repete essa façanha, acho que no 39, acho que só no 38 Jó fala 3 vezes. Quando Jó dá ordem a Deus, e Jó diz: Deus, cinge o teu nome, desce aqui como se fosse homem para a gente começar. Eu falei: uau, o Jó chamou Deus para porrada. A gente nem percebeu. Cinge os teus lobos, você vem mandando os lobos cingir os lobos a minha vez. Cinge teus lobos e desce aqui como homem para nós dois ter uma conversa. Porque a gente pega o Jó lá no capítulo 1, a Bíblia diz lá no capítulo 2, e tudo isso Jó não pecou. E a gente leva aquilo para todo o livro. Na verdade, aquilo é o início da história. Depois o Jó murmura um bocado, e Deus repreende um bocado. Mas a gente lê no início da história e a gente atribui ao livro todo. Mas eu vou deixar a história do Jó à parte, porque graças a Deus Deus não atendeu o pedido dele. Porque se Deus desse como um homem para poder lutar com o Jó, eu acho que o Jó não tinha sobrado para a gente contar a história. Que bom que Deus não atendeu, achou? Seja os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Ele fala isso umas 5, 6 vezes daí para frente. Até o capítulo 40 ele chama Deus para não, um monte de vezes. E aí Deus desce e começa, diz que ele ia fazer umas perguntas para Deus, daí Deus desce e começa a fazer umas perguntas para ele não tem resposta. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa ordem do cingir os lombos, que a gente leu 3 textos aqui, de 3 comandos proféticos. E nos 3 comandos proféticos, dados aos profetas, havia essa ordem: seja de Deus o profeta, ou do profeta para o servo do profeta. E como eu disse, não é interesse de Deus a gente criar a doutrina de que o cinto faz parte da salvação. Não é esse o alvo. Ainda que o cinto é bom para segurar as calças, mas não é o alvo. Até porque naquela época eles usavam as túnicas. Então, para entender essa ordem, eu preciso entender um pouco da roupagem de Israel, da roupa cultural do judeu da época. Porque o que acontecia? Ele vestia um vestido leve, normalmente, que ia até os joelhos, ou alguém mais importante, o vestido ia até o tornozelo. Normalmente esse vestido era um pano leve, um pano tranquilo. Se você andasse só com aquilo, na lógica judaica, aquilo era a descrição de você andar nu, porque às vezes aquele pano de baixo era quase que uma combinação, ele era um pano realmente fino. Então, quando você tem a profecia de que Isaías andou determinado tempo nu para profetizar, está falando que ele não usou uma capa, que ele apenas usou aquela roupa de baixo. Porque aquilo para Israel era andar nu. Então você tem aquele vestido de baixo, vestido simples, de pano leve, que normalmente a pessoa dentro de casa ficava com aquilo. E ele às vezes ficava descalço, então quando ele ia sair, ele calçava sandálias. E aí, você entendendo isso, você vai entender melhor as armaduras de Deus lá em Efésios 6, versículo 10 em diante. Ele calçava sandálias. Ele botava normalmente uma túnica, que era uma espécie de sobretudo, que às vezes ia até aqui no meio da coxa ou no joelho. Então ele botava uma túnica, que na verdade não era uma capa, ele era um sobretudo. A túnica todo mundo poderia ter. Então Jesus vai fazer até um trocadilho lá: olha, isso não é a tua túnica, nem a capa, você quer a capa, nem a túnica, porque eram coisas diferentes. Então havia o vestido de baixo, por favor, entra comigo aqui para você entender o que nós estamos pregando. Havia o vestido de baixo, havia a túnica, que era como se fosse um paletó grande, um sobretudo, todo mundo usava para se aquecer e cobrir aquele vestido de baixo. Agora, se você era importante, ou se você precisava de uma identificação, você usava uma capa por cima da túnica, mais ou menos igual essa que a gente vê os super-heróis usar. Então todo mundo era meio que um super-homem. Não havia carteirinha credencial para você chegar lá e dizer: olha, eu sou o pastor Gesiel, aqui minha credencial. Não havia, pouquíssimas pessoas tinham crédito de andar com uma carta de identificação. Então qual era a identificação da época? Uma capa. Só observe que quando Bartimeu ele é chamado por Jesus, ele lança fora não a túnica, ele lança fora a capa. A capa identificava que o Bartimeu era cego, porque aquilo era, ele já tinha passado pelos médicos, depois enviado aos sacerdotes, comprovou-se que ele era cego, então ele ganhava uma capa de cego. E quando alguém via com ele uma capa de cego dada pela prefeitura, por assim dizer, alguém dizia: pode ajudá-lo com esmola, ele não é um fraudário, ele é um cego. Eu imagino
quando Bartimeu soltou aquela capa, irmão, um monte de pilantra correu para pegar, porque aquilo era aposentado do rico. Você com a capa daquela na porta do templo, tu estava rico. Todo mundo dava esmola, porque o judeu gostava de aparecer. Então, o Senhor não está falando agora do vestido de baixo, ele não está falando da túnica, mas ele está falando da capa. E a capa ou você usava por ser deficiente, ou você usava por ser importante. E aí tinha a capa do sacerdote, a capa do sumo sacerdote, como eu disse, a minha identificação. Então cada um tem cor diferente, pano diferente. E dentro dessas muitas capas, existe a capa do profeta. Jesus usava uma capa de rabino, por isso ele é chamado de Rabobi. Mas havia a capa do profeta, aquela que o Isaías se recusou a usar, aquela que o João Batista se recusou a usar. Havia a capa do profeta. E a capa do profeta, ela costumava rastejar no chão, ela ia além do tornozelo. Profetas, reis e sacerdotes, por serem considerados homens de Deus, as capas deles rastejavam. Então ele tinha um vestido de baixo, vamos rever aqui para lembrar. Eu não tenho condições de explicar o resto, você vai entender essa parte. Tem um vestido de baixo, você tem agora um casaco grande, um sobretudo que você coloca para cobrir aquele vestido de baixo. E agora você tem uma capa de identificação presa aos ombros ou amarrada no pescoço. E aí você tem aquela capa que rasteja no chão, no caso de juízes, de reis, sacerdotes e profetas. Só que toda vez que Deus está chamando esses profetas para uma missão que era urgente, ou que Deus julgava importante, Deus acrescentava um outro item. E é interessante porque a túnica, ela não tinha botões como a gente usa hoje. Ela já era amarrada, normalmente transpassada e amarrada nas costas. Mas agora o Senhor está dizendo para essa pessoa que já tem um vestido, já tem uma túnica, que já tem uma capa, o Senhor está dizendo: eu quero que você pegue um cinto. Eu quero que você pegue, e não precisa ser um cinto de couro, da marca tal, não, você vai, pega um pano, amarra na cintura, mas cinge os lombos. E por que Deus está dando essa ordem especialmente aos profetas? E depois essa ordem é dada à igreja, em Efésios 6, versículo 14, lá nas armaduras de Deus, ele cinge os teus lombos com o cinto da verdade. E aí agora Paulo pega essa ordem profética e ele atribui à igreja. Estamos criando a doutrina do cinto, pastor? Não, fique em paz. Mas como eu disse, a capa do profeta, ela por vezes rastejava no chão. Era a identificação, onde ele chegava, alguém sabia o homem de Deus. Só que Deus está dando ordem agora, que é uma ordem imediata. Está dizendo: filho, você vai lá, você vai pegar minha palavra, você vai agilizar, eu preciso que você vá. Ou no caso, como nós vimos aqui, o próprio profeta Eliseu repassando a ordem de Deus. O Jeú, eu desconfio que o Jeú foi aquele rei que ninguém queria no trono. Sabe quando Deus manda Ananias ir lá batizar Paulo, e Ananias dá um monte de desculpa? Então, se você volta ao dia que Deus falou com Elias lá dentro do monte, lá na Arábia, que Elias estava desgostoso, querendo se matar, aquela coisa toda, Deus fala com ele: volta, unge Azael, Jeú, rei da Síria, Azael, rei de Israel, e unge Eliseu no teu lugar. O Elias vem, ele unge Eliseu no lugar dele, e não unge nenhum dos dois reis. Aí o Eliseu, agora que está na posição de profeta, a ordem foi para Elias já terceirizou para Eliseu é para ungir, Eliseu terceiriza de novo e manda para um servo. Então parece que Deus quer fazer, faz, mas nós não quer, nós não faz. Então manda um servo qualquer, unge lá e está feito. Por isso esse é aquele recado que ninguém queria mandar. Eu não sei se era muito difícil ungir o camarada, mas me parece que pela terceirização continuada, que ninguém queria vir muito com a cara do Jeú. E o Jeú, Eliseu está mandando o servo dizendo: você vai lá, agora cinge teus lombos. Quando aquela mulher chega pedindo socorro, Eliseu chama o servo de Geazi e diz: você vai lá, agora cinge os teus lombos. Porque ele está mandando essas pessoas colocarem um cinto. E esse cinto deveria estar por fora, por cima, inclusive da capa. A capa é a identificação do profeta. Ele não pode necessariamente se tirar, porque senão ele ficaria
a capa enquanto faz a missão. O profeta precisa da capa para se identificar como profeta, mas toda vez que Deus dá a missão, Deus está dizendo: pega a capa e dobra. O profeta precisa da capa para ser reconhecido como profeta na terra, mas toda vez que Deus dá a missão, Deus diz: pega a capa, dobra, amarra na cintura, leva aí do lado. Se alguém precisa identificar, está aí, mas tira esse negócio. Porque com essa capa arrastando no chão, ela vai te atrapalhar de cumprir o meu chamado no tempo. E quando tu tentar correr, tu vai tropeçar na capa e cair. Quando tu tentar correr porque o chamado tem pressa, tu vai tropeçar na capa e tu vai cair. E se tu cair, se machucar, cair de um barranco, o chamado não tem como ser cumprido. E aqui eu já trago para a gente, saindo dessa rápida introdução, e já entrando no cerne da mensagem, que eu aprendo com Deus que as minhas credenciais, os meus títulos, as minhas identificações, elas não podem atrapalhar o meu chamado. Eu estou dizendo: você precisa levar a credencial, leva, mas não leva no canto amarrado. Você precisa levar o teu título, leva, mas entenda que não é ele que vai te fazer cumprir o chamado. Cinge os lombos, amarra na cintura. Aperta essa capa de um modo que ela não te atrapalhe. Mas a capa, pastor, é o que me identifica como pastor, profeta, apóstolo. Eu vi ontem um cartaz que eu achei fantástico, foi hoje de manhã, né, que a gente viu. Mas vai estar conosco o profeta, apóstolo fulano. Fechou o primeiro com 2 ministérios. Esse conseguiu, zerou o game. Cadê o mostra dando um para apóstolo, outro para profeta, outro para profeta, mas esse era profeta e apóstolo. Você já conseguiu 2 negócios. Já é bom. Já avançou um pouquinho mais que os outros. E a gente tem que ter esse cuidado, porque nós estamos lendo textos aqui que o Senhor está dando ordens especiais, de chamados especiais, e Ele está dizendo para você assim: ei, não permita-se tropeçar nos seus próprios títulos. Não permita que o meu título atrapalhe meu ministério. Eu não posso deixar que meu cargo sirva de pedra de tropeço para o meu chamado, porque o chamado é maior do que o cargo, e o chamado não depende de cargo. Eu não posso deixar que os meus títulos me atrapalhem de fazer a obra de Deus. Quando eu avanço com pressa para atender o chamado de Deus, o meu cargo não pode ser ponto de empecilho. Ele não pode me atrasar. Ele não pode ser razão para eu não fazer o que é preciso. Eu lembro de um obreiro que era um diácono da igreja e, na época, meu pai ungiu ele a presbítero, porque ele era um bom diácono, uma bênção. E daquele dia em diante nós perdemos o diácono e o presbítero. Ele não fazia mais o serviço da diaconia, porque agora ele é presbítero. E ele também não servia como presbítero, porque subiu tanto para a cabeça que ele também não fazia o papel dos presbíteros. Meu pai era pequeno, ele chegava em casa e falava assim: eu perdi 2 obreiros. Perdi meu diácono, que era bom. Perdi um presbítero porque ele não chegou nem a ganhar. Porque o cargo começou a atrapalhar. Ele falou assim: irmão, estou precisando de alguém ficar na porta. Pastor, eu sou presbítero. Eu não estou precisando de alguém para abrir, mas pastor, agora eu sou presbítero. Eu não estou precisando de alguém para pegar uma água ali. Não, mas eu sou presbítero. Eu estou precisando de alguém para evangelizar ali, para a gente entrar ali no presídio, no hospital. Não, mas isso aí não é para o presbítero. E a capa começou a atrapalhar a corrida, porque ele começou a tropeçar na capa e agora já não conseguia mais chegar no destino. A credencial atrapalhada, e aí eu vejo Deus chegando para nós no seguinte, dizendo assim: cinge os lombos, pega essa capa, esse título, todas essas credenciais e prende elas no cinto, recolhe as pontas, recolhe na cintura, coloca isso dentro de você. E o Senhor está dizendo assim: se você quer avançar, você não pode tropeçar na beleza do teu cargo. Se você quer avançar, você não pode tropeçar
Deus, aí não vai poder ir hoje não, né? A gente vem limpa. Mas agora eu sou pastor. Eu lembro de uma ocasião que o pastor lá da Coreia foi pregar lá na igreja do Japão, e a gente coloca assim, que fica bem longe. E aí chegou lá, a igreja estava suja, mas não era aquele sujo natural que acontece. Era um sujo muito sujo, porque no dia anterior tinha tido uma chuva muito grande, igreja com cerâmica branca. E aí você sabe, aqueles pezinhos laranja vai entrando, né? Vai ficando aqueles carinhos de barro. Dá para você ler até as marcas, o irmão tinha um Nike, o outro aqui tinha um Olímpicos. Isso aqui é terra síria. E aí o pastor da Coreia que estava visitando o irmão do Japão, disse assim: pastor, o que aconteceu? A igreja hoje está toda suja. E ele disse assim: não, pastor, porque a irmã não pôde limpar. Eu liguei para os diáconos, eles também não puderam. E eu sou pastor, eu não vou limpar a igreja. Você acha que eu, como pastor, vim aqui de idade com vassoura limpar a igreja, pastor? Não. Aí o Senhor está dizendo assim: dobra as pontas dessa capa. Ela está te atrapalhando. Dobra as pontas dessas credenciais, porque ela está te impedindo de crescer. Não, mas é porque eu agora, olha, pastor, não, dobra as pontas disso. Ela está te impedindo de crescer. Ela está te impedindo de avançar. Ela está te impedindo de, sabe, de ir mais longe. Olha o que Jesus disse em Lucas 12, versículo 35. Quando ele está enviando os discípulos, ele vai dar duas ordens especiais ao corpo apostólico antes de enviá-los. Lucas 12, versículo 35. Ele diz: sejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Jesus está dizendo: não deixe a luz do Espírito apagar, mas também pega essas capas que vocês estão carregando aí de estudantes de rabino, de mestres. Dobra isso, amarra na cintura, porque eu estou te enviando para uma missão. E você não vai chegar lá dizendo: olha, eu sou apóstolo, olha, eu sou pastor, olha, eu sou aquele que anda com o mestre rabino Jesus. Jesus está dizendo: não. Você vai chegar na porta dele e dizer: é chegado o reino do céu, e eu trago a palavra do Evangelho. Aleluia. A palavra que eu prego é mais importante do que eu. A mensagem que eu carrego é mais importante do que o pregador. O chamado é mais importante do que aquele que é chamado. Porque quando minha voz calar, meu irmão, Jesus vai levantar outro no meu lugar, mas a palavra continua sendo pregada há 2000 anos. Muitos vieram e fizeram com muita excelência. Chegou o seu tempo de ir ao encontro do Mestre da Glória. E Deus levantou outro e fez de novo. Deus levantou outro e fez de novo. Deus levantou outro e fez de novo. Passarão céus e terra. Deixa mais uma acréscimo aqui por conta. Vai passar profeta, apóstolo, vai passar evangelista, pastor, mestre. Vai passar todo mundo, mas a palavra, ela permanece para sempre. O chamado de Deus nunca vai ter a ver com o tamanho da capa. É por isso que o Isaías pregou sem ela, que o João Batista pregou sem ela. Sabe por quê? Porque a capa te cobre por fora, mas a unção tu carrega dentro. Às vezes a gente está parado aqui porque eles: não, mas é porque. Aí tem uma frase que ela já não jargão. Essa frase aí é um padrão, há 2000 anos ela vai falar: é porque a igreja não me reconhece. Irmãos que ele se sente com IML, com o corpo abandonado, anônimo, que ninguém foi lá para reconhecer. Não, ninguém me reconhece. É como se ele tivesse a geladeira do IML lá, de alguém correndo o risco de levar para a faculdade para poder ser analisado por estudante de medicina. Sabe? Que você carrega aqui. Que você carrega aqui. É mais importante do que qualquer credencial que a igreja possa te dar. É mais importante do que qualquer título que a igreja possa te dar. A mensagem que você carrega, por que a gente está investindo agora nessa aula? Eu tive terça-feira à noite, eu vou te apaixonar. Que Deus, parabéns a vocês que já iniciaram, muitos irmãos ainda vão iniciar. E que
coisa linda ali, vendo visitantes, é na primeira. E os irmãos ali falando de Jesus, o Rafa teve lá com a gente também, adorando a Jesus. E rapaz, e os irmãos ali falando de Jesus, comentando sobre o que aprenderam aqui no culto de domingo. Você não olha domingo lá na igreja, a gente ouviu uma palavra, e essa palavra transmitindo ao descrente o que a gente recebeu aqui. Por que a gente está dando essa oportunidade? Porque lá é o lugar que você vai de fato conseguir botar para fora essa unção e transbordar, porque quanto mais vaso vazio você tem em volta de você, meu irmão, mais o azeite transborda. Porque quando você estiver no meio de um monte de vaso cheio, o azeite para. Mas quando você chega no meio de vasos vazios, o azeite transborda. Então nós estamos te incentivando a encher aqui, transborda lá, enche aqui, transborda lá, enche aqui, transborda lá. Paulo, quando finaliza a sua carreira, escrevendo a Timóteo em 2 Timóteo 4,7, ele não vai dizer assim: olha, vai morrer aqui um apóstolo, eu guardo comigo o meu apostolado, eu guardo comigo o meu bispado, meu presbitério. Ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu estou levando minha fé. Essa vai comigo, vai embora. Essa é a única que eu não vou deixar para trás. Eu estou levando minha fé. É por isso que quando Elias está subindo para o céu, a capa cai. Porque acaba a identificação de profeta do Elias. E ali é algo muito maior do que uma simples transferência do Eliseu. Ali é uma referência de Deus para o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus está dizendo assim: olha, ele sobe porque ele foi, pelo que ele fez, pela fé que ele tinha. Agora o título não entra. A identificação do título não entra lá. Não tem como chegar lá e dizer: aqui chegou o profeta Elias. Não, lá chegou Elias, servo do Senhor. A capa de profeta fica na terra. Você é lá do lado do papai. Mas lá não chega o pastor Geisiel. Ou Geisiel, o crente, chega no céu, ou o pastor encosta lá. Então Paulo está dizendo assim: olha, eu combati bom combate, mas eu guardei minha fé. O Elias está subindo e o Senhor está dizendo: deixa o título para trás, Elias. Deixa o título para Eliseu, que Eliseu está na terra, e quem está na terra gosta do título, Elias. Deixa o título para ele. Eu garanto minha unção para ele também. Deu até unção dobrada para Eliseu. Mas quando Eliseu morre também, não vai enterrar com a capa, porque a capa não tem utilidade para Deus. Efésios 6,14, que eu citei no início. Estais, pois, firmes. Mostrei em Lucas Jesus dirigindo aos apóstolos, aqui agora dirigindo a toda a igreja: estendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Agora olha aqui, o Paulo ele vai chamar o cinturão de cinturão da verdade, porque a capa às vezes ilude. Vai estar aqui nesse fim de semana o apóstolo fulano, o profeta, mega missionário, apóstolo, evangelista, pastor e mestre, o homem com 5 ministérios, o homem que revela o CPF, a identidade. Eu fico perguntando: será que o indivíduo que foi revelado não sabia o número, esqueceu, perdeu, não teve como prestar queixa? Sei lá, para os caras meio do polo, estou aqui te lembrando que o número do teu CPF é 000. Não, bicho, só não está que eu tinha esquecido. Sabe quando Paulo diz assim: cinge com um cinto de verdade? Porque Jesus está procurando adoradores que adoram o Pai em Espírito e em. Pega a verdade e amarra teus títulos na cintura. Pega a verdade e amarra toda personagem na cintura. Eu li um livro uma vez que eu não sabia se eu desviava ou batia no autor. Acho que os dois jeitos devem estar desviando. O impostor que habita em mim. Esqueci o nome do cidadão americano. Meu Deus, aquele livro é terrível. Porque ele mostra que 90% do que a gente faz na igreja faz parte de uma personagem. A personagem do profeta, a personagem do pastor, a personagem, a gente vai aperfeiçoando nossa personagem, e a gente começa a fazer bem nossa personagem, virando os meros artistas. Então você volta para casa e volta a ser quem você é, e não tem nada a ver com aquela personagem, porque às vezes a pessoa de verdade não é nem crente direito, mas a personagem dele de profeta é fantástica.
imagem dele de pessoa que ora, que jejum, é fantástica. Aí Paulo diz assim: pega a verdade. Porque a verdade tudo cobre. Pega toda essa capa da personagem do pastor Gesiel, enfia debaixo do cinto da verdade e deixa a verdade aparecer. Porque Paulo já tinha escrito aos Coríntios dizendo assim: eu vou até vocês com o rosto descoberto, expondo minhas falhas, me gloriarei das minhas fraquezas. Ele está dizendo: eu não vou criar uma personagem para vocês venerarem, eu não vou criar a ideia de que o Paulo é santo. Ele diz: eu tenho fraquezas na minha carne. Porque se a igreja não puder lidar com a ideia de que o pastor e a pastora dele são gente, essa igreja nunca entendeu o evangelho. Se a igreja não puder lidar com a ideia de que o pastor e a pastora deles cometem falhas igual a vocês, se eu precisar fingir que sou santo para pastorear, meu irmão, não é Jesus que eu estou servindo. Mas vocês vão ter que entender que a mensagem que eu carrego é mais importante do que eu. E é por isso que a gente chega aqui, pega essa capa, dobra, bota debaixo de um cinto da verdade e prega a palavra. Aí alguém diz: o pregador tem que pregar o que vive. Não, o pregador tem que viver o que prega. Porque eu não prego baseado na minha vida, eu prego baseado na vida de Jesus. Aí na segunda-feira eu amanheço, ouço minha mensagem, vou viver o que eu preguei. Eu tenho que ser o primeiro a obedecer o que eu preguei. Porque eu preguei, se eu preguei, agora eu tenho que obedecer a minha mensagem. Eu vou ser cobrado pelo que eu falo. Deixa eu ler um último texto e a gente vai finalizar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Uau! Pedro levou o negócio. O Pedro descartou a ideia de que o tempo todo o Senhor estava falando de um cinto na cintura. A doutrina do cinto acabou de ser desfeita. Que pena, eu peguei as monturas assim. Você vai ter que chegar aqui tudo de cinto. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios. Por que sede sóbrios? Porque às vezes os títulos embriagam. Às vezes os dons nos embriagam. A gente vem no culto, Deus nos usa, então por Deus nos usar, a gente volta para casa achando que está tudo certo. A gente até chega aqui pensando em consertar algumas coisas, mas aí Deus nos usa. Eu tenho medo disso. A gente até chega aqui pensando em mudar, mas aí Deus nos usa. A gente disse: Ele me usou. Só que Coríntios 12:7 diz que os dons são para edificação. A igreja não tem a ver com o profeta, não tem a ver com quem tem o dom, é para edificação. A igreja 12:7 para onde for útil, né? Acha outro texto aí se a gente acha. É no mesmo capítulo, em algum lugar, entre Gênesis e Apocalipse. Os dons são para edificação da igreja, não é para nossa edificação. O único dom para a sua própria edificação é o dom de línguas. Todos os outros são para a edificação da igreja. Então Pedro agora escrevendo, ele vai dizendo assim: olha, cinge os lombos do vosso entendimento com o quê? Efésios 6,14, com a verdade. Sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça. Deixa eu pegar essa última frase aqui, que está na penúltima do versículo. Quando ele diz: sejam sóbrios, se revista na verdade, esperem inteiramente na graça. O que é esperar inteiramente na graça? 6, 14, 12, dois capítulos na frente. Falei também de Gênesis e Apocalipse? Eu nunca erro. 14, 12, aí. Então volta lá para Pedro, 1 Pedro 1,13. Quando ele está dizendo: sejam sóbrios, se tem entendimento, juntando com Efésios 14 para a verdade, e espere inteiramente na graça, ele está dizendo assim: entenda. E aqui eu te convido para a gente finalizar. Entenda que independente do que acontecer enquanto você ministra, é a graça. Independente de pessoas serem curadas enquanto a gente ora, é a graça. Independente de Deus me tomar em profecia aqui, é a graça. Independente de Deus me usar de forma poderosa
Não, a capa não vai fazer nada, é a graça. Não, agora que eu fui ungido pastor, então agora eu devo ter uns 2 dons a mais, porque não funciona assim. Eu tenho batido nessa tecla há 1 ano aqui na Palavra Verdadeira. Os cargos, eles são para as funções administrativas da instituição, mas os dons, esses sim, são para a edificação da igreja, e a manifestação é inteiramente por causa da graça. Então não se embriague com o dom, não se embriague com o título, não se embriague com o fato de você estar sendo usado por Deus. Não se embriague com isso. É inteiramente por causa da graça. Eu quero orar com você, depois a pastora vai estar ministrando a ceia. Mas que nessa noite você possa dizer ao Senhor: usa-me, Deus. Aproveita para fazer uma promessa a Ele de que você nunca vai se encantar com a capa. Deus pode me dar uma capa grande, não tem problema, eu dobro ela. Deus pode me dar dons, eu ainda vou entender que é o teu Espírito que faz. Deus pode me dar do ministério, eu vou entender que é o teu Espírito que faz. Deus pode me